eu gosto muito do Bitcoin. Sim. Só do fato de o governo não poder emitir moeda, emitir dívida, que é a mesma coisa que roubar parte do meu dinheiro, é a mesma coisa, eu gosto muito do Bitcoin. Só que o Banco Europeu, agora, ele emitiu um comunicado dizendo que o Bitcoin é uma bolha e o Bitcoin vai a zero. Eu tenho que confessar que abalou um pouco a minha credibilidade no Bitcoin. Você que é economista, o que vai acontecer com o Bitcoin? Existe a probabilidade? Claro que existe, mas vai a zero o Bitcoin? Não, a zero já é muito radical. Sim. Mas o problema, eu não investi em Bitcoin, não gosto, e vou justificar por quê. Quando alguém acordou para o Bitcoin, e eu tenho amigos que fizeram isso, ficaram milionários, estava $500. Imagina comprar um Bitcoin, $500, hoje está 65 mil, número redondo, mas chegou a estar a 120. Se a pessoa investiu em 120, ele tem hoje 50% do valor. E muita gente investe pelo que escuta. Sim. E isso é ruim. Quando você não tem uma rastreabilidade, que você consiga auditar qualquer coisa, é muito provavelmente que essa perda de valor se dê. Não acho que vai chegar a zero. Mas eu hoje, por exemplo, eu não investiria em Bitcoin, mesmo que está a metade do que chegou a estar. Porque tem variáveis que não dependem da gente, que podem atrapalhar esse investimento. E o Bitcoin, ele tem lastro ou não tem lastro? Até onde eu sei, ele tem um lastro virtual. E quando você tem um lastro virtual, aí pergunta, cadê o dinheiro? Onde está guardado o dinheiro? Não sei. Se você vê, hoje temos um monte de bancos virtuais. Sim. O primeiro banco virtual deu errado, era do Unibanco, era o Banco Uno. Sim. E por que deu errado? E era brilhante essa ideia. Mas deu errado. Por que deu errado? Porque naquele momento o pensamento da pessoa era, cadê o meu dinheiro? Aonde está o dinheiro? Eu lembro, dando outro exemplo, hoje a maioria dos portais se subsistem por assinatura. Eu lembro de um jornal argentino, chama Ámbito Financeiro. Estamos falando de 1998. Ele colocou assinatura. Deu erradíssimo. Ah, eu sei desse exemplo. Deu erradíssimo. Por quê? Cara, por que eu vou pagar para ler um jornal no computador? Sim. Hoje todo mundo faz isso. Então, olha como precisa ter... A mente do psicológico demandante também. tem que estar acompanhando o mercado, senão não vai funcionar. Eu não acho que vai chegar a zero, mas eu não investiria. Mas você entende que vai cair bastante ainda. Pode cair, por questões muito e totalmente alheias ao investidor. Eu tive o prazer de escrever a proposta do livro amarelo para a reserva de bitcoins do Brasil. Sim, o Bitcoin lastro não tem. Mas ouro também não tem lastro. Ouro, ele é o lastro. Então, ele não tem um lastro. Ele é o lastro. Como um valor intrínseco. Eu acho que, a longo prazo, o Bitcoin ele tende a caminhar no sentido da formação de uma reserva de valor que ele não é hoje. Mas quando na história da humanidade... Até tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte. Dinheiro é ouro, o resto é crédito. Então, eu acredito muito em metal. Você consegue tocar, cara. Essa é a questão. Aí pode ser que o dia de amanhã, novas gerações, talvez a tua, possa ter essa visão. A gente que nasceu no analógico e hoje convive no digital, é como que eu preciso tocar isso que está aí. Não, sei lá, aonde que está? No ar. Pô, é estranho. Dá tempo para minha última pergunta para fechar. Porque eu não podia perder essa chance, já que você conversou com o Milei e tal, tá por dentro do governo da Argentina. Eu ia até cantar com o Milei. Ele não subiu no carro. Não é piada, não. Tem uma questão que eu vejo hoje de geopolítica, do alinhamento que a Argentina está fazendo com os Estados Unidos, que cria oportunidades para a Argentina, mas que ao mesmo tempo também faz com que ela fique dependente dos Estados Unidos em algum sentido, né? É o contrário, por exemplo, do que a Venezuela fez com a China e Rússia e ficando inimiga dos Estados Unidos, e que o Brasil ele fica em cima do muro no sentido que ele não consegue se aproveitar nem de um lado nem de outro, né? Mas, enfim, teve uma foto muito polêmica que foi tirada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 23 de setembro de 2025, quando eles pegaram uma mensagem no WhatsApp do Scott Bessent, que é o atual secretário do Tesouro dos Estados Unidos. E nessa mensagem ele estava conversando com a Brooke Rollins, que é a secretária de Agricultura dos Estados Unidos. E aí a Brooke Rollins estava reclamando, porque, a gente deu os empréstimos lá para a Argentina para salvar eles, mas naquele momento, em setembro, o Milei tinha retirado o imposto para exportação de grãos, o que ia favorecer a venda de soja argentina para a China e ia atrapalhar os agricultores de soja americanos. E ela estava pressionando ele. E o Scott Bessent depois foi o responsável
por poder negociar o swap cambial que foi feito entre o Tesouro Americano e a Casa Rosada, né, lá na Argentina. Então, a minha dúvida é, como que você vê essa conciliação em que a Argentina ela pode acabar ficando refém geopoliticamente dos Estados Unidos em alguns aspectos? Nesse caso das tarifas, acabou dando certo porque os americanos estavam com um problema lá de inflação, então eles acabaram liberando. Foi importante ter o gado argentino indo para lá. Mas em outros cenários, pode ser que os americanos olhem e falem, olha, você está atrapalhando o meu interesse estratégico e agora está dependendo do meu financiamento, por exemplo, para manter a sua estabilidade cambial. Então, como que você vê isso como oportunidade e também como risco para a Argentina, essa dependência A Argentina tem que escolher de que lado da geopolítica se coloca. Só que tem um problema que se chama econômico. Aquele que é dono da grana é o dono da tua alma, de alguma forma. Se você não quiser, então não pede dinheiro. Mas se precisar de dinheiro, as regras são aquele que te dá o dinheiro. E por que digo que está no pior dos mundos? Porque ele tem um swap cambial da China e tem um empréstimo do FMI, quem manda no FMI é Estados Unidos. Então está no meio de uma disjuntiva complexa. Se a gente tiver que escolher do ponto de vista ideológico, eu prefiro depender dos Estados Unidos, pelo menos ideologicamente pensa igual. China não tem alma nenhuma. Ele está colocando investimentos, ou tentava colocar investimentos em lugares estratégicos, portos e geração de energia, aqui inclusive. Eu preferiria ir, e concordo com a linha do Milei, indo para o lado dos Estados Unidos. Mas essa briga é muito maior do que a gente considera. E podemos deixar isso como para outro podcast. E tem a ver não com a geopolítica, com a astropolítica. Hoje a briga entre Estados Unidos e China tem a ver com terras raras, mas tem a ver com um elemento químico que se chama hélio 3. Sim, tem muito na Lua. Na Lua. E o problema aqui é, na Lua, os Estados Unidos sabem que tem. A China sabe onde. Ele já rastreou. Sim. Aonde que tem aqui hélio 3? Curiosamente, quando falamos isso, muita gente vai dizer, agora entendi. Groenlândia. Porque está no núcleo da Terra e o vazamento é na Groenlândia. Aonde que o Trump quer ir? Groenlândia. Sim. Então, e por quê? Para que serve o hélio 3? Para fusão nuclear. E não é uma necessidade imediata. Eles têm necessidade muito mais imediata das terras raras do que de hélio 3. Sim, mas é quem chega primeiro. Sim. Quem chega primeiro vai ter o conteúdo na mão. Sim. Então, e qual é a legislação que está conduzindo na Lua? Não tem. Não tem. Sim. Então, a geopolítica, que é terra, vai migrar para a astropolítica. É que o mundo todo hoje vive sem hélio 3. Agora, a América acaba sem terras raras. Acaba. A América acaba.